e vamos falar do Santo Dia do Senhor. E o nosso convidado de hoje é o irmão Herbert Júnior. Ele é missionário no campo do Camite, e com ele a palavra. Obrigado, irmão Herbert, por estar disponível para nos ajudar aqui. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos. Bom dia. É um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, com as irmãs reunidos nas primeiras horas do dia e para falar de um dia que é de suma importância para nós. Eu gostaria de pedir a permissão da irmã Alexandra para poder compartilhar aqui a tela, para me apresentar aqui alguns slides para os irmãos, de informações importantes sobre esse tema. Tá dando para todo mundo ver, irmãos? Me confirme aí. Sim. 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 Bem. Maravilha. Então, o tema de hoje é cuidados no dia do descanso. Então, nós cremos que o dia de descanso do Senhor é o sábado. Então, tem um texto, um salmo, na verdade, que me faz refletir muito sobre o que significa o sábado, tanto para mim, como eu acredito, e para cada um de vocês. E esse salmo diz assim: mas para mim, bom estar perto de Deus. Então, como nós podemos ter intimidade com Deus no dia de sábado? Então, existem várias maneiras. Eu citei aqui as mais óbvias para nós, vamos dizer assim, que é ter um tempo de oração, ler a Bíblia, sendo obediente, vivendo em comunhão. Então, isso aqui são maneiras de nós buscar essa intimidade, ou seja, ter esse contato mais íntimo com Deus no dia de sábado. Tem um questionamento que eu sempre faço para quando os nossos amigos, nossos irmãos protestantes nos questionam sobre a guarda do sábado. Quando eles perguntam, por que você guarda o sábado? E essa aqui é a primeira pergunta que eu faço na maioria das vezes para eles. Deus existe? É uma pergunta que muitos cristãos têm medo de responder. Por quê? Porque nem a ciência prova. Como que nós podemos provar? Então, embora pareça uma pergunta cética, mas nos ajuda a compreender o valor do sábado. Por quê? Porque esse dia especial, irmãos, que é o sábado, é o dia que nos lembra que temos um Criador. Como nós sabemos, os ateus e muitos cientistas céticos, eles creem que a criação ela veio através de um processo de evolução, de uma macroevolução, né, que o mundo foi evoluindo, até chegar ao que chegou a ser hoje. Então, o sábado, ele é o dia que nos faz refletir quem é Deus para nós. Então, tem até um texto de Ellen White que fala que se o mundo parasse para compreender a observância do sábado, não existiria ateísmo nem incredulidade no mundo. Por quê? Porque no sábado as pessoas parariam para refletir quem é Deus para elas. Assim como nós devemos refletir quem é Deus para nós. E ao fazer isso, nós estamos lembrando que Deus existe na nossa vida. E o sábado é o dia que nos revela a Deus. Então, o sábado é por isso que ele tem um valor especial para a humanidade, né? Não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, é importante destacar o que a lei proíbe no dia de sábado. A lei proíbe o trabalho secular no dia de descanso do Senhor. O trabalho que ganha a vida deve cessar. Nenhum trabalho por prazer ou lucro mundano é lícito naquele dia. Mas como Deus cessou seu trabalho de criação, descansou no sábado e o abençoou. Assim o homem deve deixar as ocupações de sua vida diária e devotar essas horas sagradas a um descanso saudável e a adoração e a atos sagrados. Isso está lá no Desejado de Todas as Nações, página 207. É importante compreender que a lei não apoia a inatividade total, viu, meus irmãos? Eu percebo que o sábado ele é muito mal compreendido e ele é muito mal interpretado pelas pessoas, porque muitos amigos nossos que são protestantes, eu digo protestante porque normalmente são aqueles que não guardam o sábado. Eles perguntam, mas vocês não fazem nada no sábado? Então, esse não fazer nada, eu percebo que soa para eles como se nós ficássemos à toa no sábado o dia todo. E essa é uma má interpretação do sábado. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos convidam a cuidar das necessidades e aliviar os sofrimentos dos outros.
pois o sábado é um bom dia para todos, especialmente para os humildes e oprimidos. Então, se nós olharmos lá na época do antigo Israel, ali em Êxodo 16, antes mesmo de receberem a lei, era explicado para eles o que eles não deveriam fazer no sábado. E o que eles não deveriam fazer? Eles não deveriam colher no sábado, tanto que alguns tinham até a ousadia de ir no sábado colher o maná e não encontravam, de não esquentar fogo, porque eles já recebiam porção dobrada na sexta-feira justamente para poder fazer a preparação para o sábado. Eles não podiam fazer conflitos no sábado, né? Tanto que algumas organizações militares ali de Israel eles tiravam o sábado, né, para descansar, né? Então, muitas atividades que eles estavam familiarizados durante os outros dias da semana, no sábado eles não faziam. Por quê? Porque eles dedicavam esse sábado todinho na adoração a Deus. E no Novo Testamento também não é diferente. Nós vamos ver os apóstolos, os discípulos ali, juntamente com Cristo, eles também realizando a sua adoração a Deus no sábado, servindo a Deus e também ao próximo. Existem duas maneiras de nós honrarmos o sábado. A primeira é honrar a primeira maneira de honrar o sábado, meus irmãos, é honrando o Senhor do sábado, que é Deus. Às vezes nós esquecemos de que o sábado Deus concedeu para nós lembrarmos de quem é Ele na nossa vida, né? Por isso que eu fiz a primeira pergunta lá, né? Se Deus existe. Então é uma pergunta que a resposta pode parecer muito óbvia para nós, mas muitas das vezes esquecemos do valor do sábado, porque nós esquecemos de quem é Deus para nós. E a segunda maneira de nós honrarmos o sábado é jamais nos sentindo superior a quem não guarda o sábado. Isso aqui é importante, eu vou explicar daqui a pouco. Então vamos compreender melhor a primeira maneira de honrar o sábado, que é honrando o Senhor do sábado. Existe um questionamento que é muito feito por aqueles que não guardam o sábado, que mas o certo não deveria ser honrar a Deus todos os dias da semana? Eu acredito que alguns dos irmãos talvez já receberam esse questionamento. E a resposta é sim, deveria sim ser o certo deveria ser esse de nós buscarmos a Deus todos os dias. Tem gente que se esquece de Deus, só vai lembrar na sexta-feira à noite quando vai estudar a lição. E não deve ser assim. Então eu quero aqui usar a parábola do ciclista e o aniversário de casamento. Que parábola é essa, Herbert? Pegando o exemplo do nosso mestre Jesus, parábolas são pequenas histórias que ele contava, mas que tinha uma reflexão, né? Que tinha ali uma advertência, tinha ali um propósito, né? De deixar uma mensagem clara através de uma história simples, né? Era tornar aquilo que era complexo em simples. Então, vou contar aqui a pequena história de um ciclista. Imagine um ciclista que ama andar de bicicleta todos os dias com seus amigos, mas está chegando próximo à data do aniversário de casamento dele. E essa data é uma data muito especial para sua esposa. Agora, imagine só, ao chegar essa data, em vez de o ciclista passar esse dia com a sua esposa, que é um dia especial, tanto para ele quanto para ela, ele resolve andar de bicicleta com seus amigos. O que sua esposa pensaria sobre isso? Obviamente, na minha opinião, não foi uma atitude inteligente dele fazer isso, né? Até porque eu duvido muito que ele iria dormir dentro de casa ainda depois de tomar essa atitude. Então, o que o ciclista deveria fazer? Ele simplesmente deveria avisar seus amigos que naquele dia ele estará dando o caráter especial que esse dia tem. É claro que ele não deve amá-la somente no dia do aniversário de casamento, pois esse dia especial só fará sentido se ele demonstrar esse amor pela sua esposa nos outros 364 dias do ano. Então, eu acredito que ficou muito claro aqui essa pequena parábola do ciclista e o seu aniversário de casamento. Que aquele dia do seu aniversário ali com a sua esposa, que relembra a data de que quando eles firmaram esse compromisso de matrimônio, então esse dia só vai ter um valor mesmo profundo, só vai ter um reconhecimento tanto da parte dele quanto da parte dela,
se esse amor que eles vão expressar nesse dia for demonstrado nos outros dias do ano. Agora, se eles viveram brigando, discutindo um com o outro, aquele dia ali só vai ser simplesmente um dia simbólico para eles. Então, de maneira semelhante, assim é o sábado para nós. O sábado só faz sentido na nossa vida se nós andarmos com Jesus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E aí nós vamos entender quem foi Jesus para nós durante a semana. Eu sempre gostei de refletir sobre isso. Quando chega no sábado, nós paramos para pensar, poxa, o que Jesus fez, o que Deus fez por mim na segunda-feira? O que Deus fez por mim na quinta-feira? Então, o sábado, como eu disse lá no início, é o dia que nos faz nos lembrar quem é Deus na nossa vida, quem foi Deus na nossa semana, quem foi Deus na nossa correria. Como todos sabem, a nossa correria é intensa e Deus sabia disso. Deus já tinha pensado nisso. E por isso que ele reservou o sábado justamente para nós para nós darmos uma freada na nossa correria e nós nos reabastecermos, reabastecer nossa força e também reabastecer a nossa espiritualidade para poder caminharmos durante a semana. Então, essa aqui é a primeira maneira de nós honrarmos o sábado, que é lembrando, honrando o Senhor, o dono do sábado, que é Deus. E guardar o sábado jamais deve inflamar o nosso orgulho espiritual. Existe um orgulho adventista em nós, orgulho reformista em nós, que é eu, Herbert Júnior, guardador do sábado, sou mais espiritual do que um batista que guarda o domingo e come carne de porco, do que um presbiteriano que crê na predestinação, do que um católico que adora imagens. Então, esse não é um pensamento cristão, viu, irmãos? E nós nem temos base bíblica para comprovar isso. Então, nós cremos que Deus tem fiéis em todos os lugares, como nós podemos ver em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, que inclusive são palavras do apóstolo Pedro para Cornélio, quando ele fala lá que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele se agrada daqueles que em qualquer nação o teme e faz aquilo que é justo. Então, se isso está aplicado em qualquer nação, também podemos crer que também isso se aplica a outras denominações. E então, nós não somos melhores do que um irmão ou uma irmã protestante que talvez não compreendeu a guarda do sábado, mas honra seu pai e sua mãe, procura não adulterar, que não toma o nome de Deus em vão, que não procura cobiçar as coisas alheias. Então, o sábado, ele vem com a finalidade de engrandecer o nosso ego espiritual, mas muito pelo contrário, ele vem justamente para diminuir o nosso ego, porque é um dia que nós vivemos para Deus e para o nosso semelhante. E para quem faz parte do departamento de assistência social, sabe que uma das maneiras de nós matarmos o egoísmo que existe em nós, dentro de nós, é servindo o nosso próximo. E essa é uma coisa que deve ser prioridade, principalmente no dia de sábado. Eu gostaria de destacar aqui, como nós estamos falando de cuidado nos dias de descanso, eu queria destacar para vocês uma diferença que existe entre como guardar o sábado versus uma herança judaica que nós acabamos herdando. Como assim, Herbert? Então, para me explicar isso, eu tenho que explicar a história aqui para vocês. Então, como todos nós sabemos, qual era o problema de Israel no tempo dos juízes? Israel caminhava com Deus, desobedecia a Deus, porque ele se envolveu com idolatrias, Deus mandava o castigo, eles ficavam ali em cativeiro, sofrendo, clamavam por um libertador, Deus mandava o juiz, eles se libertavam e ficou esse ciclo ali muito tempo, ali no tempo dos juízes. E o que aconteceu? Quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles entenderam que eles estavam vivendo tudo aquilo ali por causa da desobediência a Deus, às leis de Deus. Então, quando eles retornaram para Jerusalém, eles ficaram convictos de que dali em diante eles iriam obedecer a lei a qualquer custo. Então, qual foi a compreensão deles? Que antes a lei ela era um muro de proteção para eles. Né? Se obedecesse, eles estariam salvos, estariam protegidos. Se eles desobedecessem, eles estariam desprotegidos. Então, ou seja, eles corriam risco de vida.
Então, antes, a lei servia de um muro de proteção. Mas chegou um momento em que eles entenderam que eles deveriam proteger a lei. Então, não, já que o problema era desobediência, então a gente vai obedecer, e vamos obedecer independente se a gente não der conta, a gente vai obedecer, e vamos obedecer mesmo à risca. E foi isso que eles fizeram, e isso se estendeu e chegou até nós, né? Tanto que nós vamos ver isso nitidamente na época de Cristo. Então, um grande corpo de ensino sobre a interpretação do sábado começou a surgir antes e depois da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Essas interpretações foram primeiro preservadas e transmitidas como tradições orais e posteriormente escritas. No terceiro século depois de Cristo, uma compilação escrita das tradições orais dos escribas foi concluída, conhecida como Mishnah. Ela continha 66 tratados sobre diversos assuntos da lei. O judaísmo posterior se dedicou à tarefa de interpretar essas interpretações. Esses comentários sobre a Mishnah são chamados de Talmud. A lei estabelece que o dia de sábado deve ser santificado e que nenhum trabalho deve ser feito. Esse é um grande princípio, mas esses legalistas judeus tinham uma paixão pela definição. Então eles perguntaram: o que é trabalho? Todos os tipos de coisas eram classificados como trabalho. Por exemplo, para carregar um fardo no dia de sábado é trabalhar. Então nós vamos ver aqui algumas proibições do sábado na visão dos judeus daquela época. Então aqui são algumas das leis. Eu não quis trazer outras para os irmãos não se escandalizarem, mas essas aqui são algumas que já na época de Cristo já eram aplicadas. Então, por exemplo, andar mais de uma milha. Uma milha, eu pesquisei, corresponde a mais ou menos 1,6 km. Então, por que não podia andar mais de uma milha? Por ser o sábado um dia de descanso, ao andar muito, poderia se desgastar e ficar cansado. E isso daria a entender que você estaria realizando algum trabalho. Então, ou seja, se o judeu andasse mais de uma milha, tinha que ficar parado lá o dia inteiro até finalizar o sábado, então, até o pôr do sol. Subir em uma árvore. Por quê? Porque não podia. Porque ao subir, se você quebrasse um galho da árvore, você estaria podando a árvore. Inclusive, tem alguns reformistas que compartilham dessa lei aqui. Como comer alguma fruta e jogar o caroço fora. Não podia. Por exemplo, na tâmara, que existia muito naquela época, não podia comer a tâmara no dia de sábado. E algumas outras frutas, porque ao comer a fruta e você jogar o caroço fora, e esse caroço germinasse, você estaria plantando no dia de sábado. As mulheres não podiam se olhar no espelho, porque se eventualmente a mulher visse um espelho branco, um cabelo branco, se olhando no espelho, né, poderia ter a tentação de arrancá-lo, então ela estaria arrumando o cabelo no sábado. Percebe que são coisas bem absurdas? Então eu só coloquei aqui 4 de algumas das leis da época, e essas leis tornaram o sábado um fardo, um sábado assim, um dia absurdo, um dia desgastante, um dia que ninguém tinha o prazer de viver nesse dia. Por quê? Porque o tanto de restrição que tinha. Na Mishnah, como eu mostrei aqui para os irmãos, as proibições do sábado de acordo com a Mishnah, que até hoje muitos judeus creem. Então está aqui, ó, são 39 proibições. Dentre elas, escrever. Você não pode escrever no dia de sábado. Se você acender uma vela, ou se você acender uma luz, você não pode apagar. Eu percebi que tem 2 apagar, mas a aplicação deles está para diferentes situações. Você não pode dar nó, porque se você der um nó e desatar ele, você está fazendo um trabalho. Você não pode plantar. É uma série de coisas, irmãos, assim, que torna o sábado que torna um dia muito, muito tenso, né? Muito pesado. Inclusive tem a história de um garotinho que o pai dele era adventista e ele queria brincar no sábado, né? Queria fazer coisas que crianças fazem, né? E aí o pai dele falou assim: não, meu filho, a gente não pode brincar que hoje é o dia feliz. E ele falou assim: papai, vamos passear? E ele falou assim: não, meu filho, não vamos passear que hoje é dia feliz. Papai, vamos sentar, conta uma historinha para mim. Ele disse: não, meu filho, hoje não é dia de contar historinha, porque hoje é o dia feliz. E aí quando chegou meio-dia, né, no horário de meio-dia do sábado,
o garotinho falou para o pai assim: papai, que horas vai acabar o dia feliz? Então, o sábado se tornou para muitos um dia pesado, um dia que quanto mais rápido ele passasse, seria melhor. E Jesus, ele veio justamente na sua época para quebrar, né, para quebrar essa série de proibições que não tinha nada a ver com a lei, mas sim com as tradições humanas. Precisamos tomar muito cuidado para não tornar o sábado um dia pesado, como fizeram os judeus nos tempos de Jesus. Isso, infelizmente, acontece nos nossos dias, irmãos, né? Por isso que eu destaquei, existe a diferença de você guardar o sábado como Jesus ensina e você guardar o sábado como os judeus ensinam. Então, aqui, a própria Bíblia nos mostra o que devemos fazer para tornar o sábado um dia mais feliz. Então, em Mateus 12:12 fala: quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, acredito que no sábado, por exemplo, existem irmãos nossos que trabalham em hospitais que tiram aquele dia ali para fazer uma obra de serviço social, né? Então, assim, é um trabalho que eles fazem voluntariamente para o bem do próximo, né? Para o bem do próximo. Obviamente, em questão de cirurgias, coisas assim, que você pode marcar para uma outra data, então isso é uma questão à parte, né? Tipo assim, se dá para remarcar, você não vai marcar, o cirurgião ele não vai marcar exatamente no sábado, né? Só se for uma questão mesmo de urgência mesmo. Mas nos outros dias da semana ele pode fazer isso. Então, mas jamais deve ser negado da nossa parte deixar de fazer o bem. Tem Desejado Todas as Nações, página 606, se não me recordo, fala lá que se Deus, de acordo com o homem compreende que Deus deveria parar de trabalhar no sábado, Deus ele deveria desligar o sol, o oxigênio, os rios deveriam secar e voltar só no pôr do sol do dia seguinte. Então, ou seja, finalizaria no pôr do sol de sexta e voltaria só no pôr do sol de sábado. Só que aí o que ia acontecer com a humanidade? O que ia acontecer conosco nos primeiros minutos que isso acontecesse? Obviamente, todos nós iríamos morrer. Então, por que Deus deixa a natureza trabalhando no dia de sábado? Justamente para dar o exemplo para nós que, assim como ele preparou a natureza a serviço do homem, o homem ele deve estar à disposição a serviço um do outro no dia de sábado. No outro sábado, Lucas 6:6, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, uma das coisas que nós podemos e devemos fazer é ensinar no sábado. Por isso que a escola sabatina, o nome já diz escola, é justamente para isso. A gente se prepara estudando durante a semana e ali no sábado nós todos juntos ali vamos crescer, né, espiritualmente, enriquecendo, né, o conhecimento um do outro e nos fortalecendo a nossa espiritualidade e também a nossa comunhão com Deus, uns para com os outros. 1 Coríntios 10:31 diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, que façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E isso atribui muito também ao dia de sábado, né? Tudo que nós fizermos no dia de sábado, seja para a honra e glória de Deus. Existe uma ciência por trás do sábado. Então, eu queria mostrar aqui para vocês uma pesquisa científica que foi feita, inclusive foi passada no Fantástico. Eu acredito que deve ter no YouTube, não é difícil os irmãos acharem. Então, em 2025, a National Geographic publicou as descobertas de cientistas financiados em parte pelo Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos, que viajaram ao redor do mundo para aprender o segredo da longevidade de populações com alta taxa de centenários. Poucas doenças mortais e anos mais saudáveis de vida. Entre eles estavam os adventistas do sétimo dia em Loma Linda. Depois os irmãos pesquisam essa cidade aqui, Loma Linda. A primeira informação que vocês vão encontrar é essa daqui, dos nossos irmãos adventistas lá. A cidade ela tem aproximadamente 24 mil habitantes, mas a maioria é adventista. Os cientistas apontaram a prática do sábado dos adventistas como uma das razões para a sua boa saúde. Olha só, outro estudo que foi feito em 2014 mostrou que abster-se das atividades seculares no sábado foi associado a uma melhor saúde mental e melhor saúde física. Então, ou seja, o sábado, além de nos trazer uma restauração na nossa saúde espiritual, também traz uma restauração na nossa saúde mental e física. Até
um estudo feito por esse mesmo professor que teve essa compreensão da saúde física e mental no sábado. Ele percebeu que até em Israel a taxa de mortes ela diminui durante o sábado, durante o Shabat, né? Lá em Israel eles chamam de Shabat. Então, por quê? Porque as pessoas elas se colocam em menos risco, né? Em menos situação de risco. Então, isso prova para nós que o sábado ele tem um efeito na nossa saúde física e mental, assim como também na nossa saúde espiritual. Eu quero trazer aqui um ponto que é muito discutido e que de vez em quando vem esse assunto para nós aqui sobre algumas questões do sábado que foram ensinadas no passado. Dentre elas, podemos tomar banho no sábado? Então, existem uns textos de Ellen White que sustentaram essa ideia, que sustentam essa ideia de que no sexto dia deve-se fazer todos os preparativos necessários para o sábado. Todas as compras devem ter sido feitas em todo o nosso... deve ter sido feitas. O nosso cozinhar terminado na sexta-feira. Seja tomado o banho, engraxado os sapatos e preparada a roupa. Outro texto que diz: na sexta-feira deve ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado se tomar isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Então, esses aqui eram alguns textos, os principais textos, que usavam para sustentar essa ideia de que não poderia tomar banho no sábado. Mas é importante a gente destacar aqui, irmãos, que os textos de Ellen White orientam que toda a preparação para o sábado deve ser concluída antes do pôr do sol. Okay? Isso é claro para todos nós. As tarefas de preparação dos alimentos, das roupas e a higiene devem ser feitas na sexta-feira, evitando sobrecarregar o dia de sábado com afazeres cotidianos. Devemos, porém, considerar que o banho na época de Ellen White era uma tarefa exaustiva. Grande parte das residências não possuía água encanada e serviço de esgoto. Era preciso buscar águas em baldes, aquecê-la para o banho e, finalmente, descartá-la. Muitas pessoas nem mesmo tomavam banho rotineiramente. Foi por isso que ela aconselhou também, lá em Educação, página 200, que diz: deve ser encarecido o valor do banho diário para promover a saúde e estimular a ação mental. Então, meus irmãos, se nós, inclusive, estudarmos o contexto que Ellen White fala isso, ela fala muito para os irmãos europeus, porque na Europa, principalmente ali na época dela, quando um irmão europeu, como é que era a família europeia? Por lá ser muito frio, muito não, extremamente frio, algumas regiões, como por exemplo Inglaterra, ali a Ucrânia, Romênia. Então, uma família de irmãos, quando ia tomar banho, eles aqueciam água numa bacia e ali tomava o pai, a mãe, os filhos, todo mundo banho. Não tinha chuveiro como tem hoje. Então, todo mundo tomava banho no mesmo lugar. Então, por isso que ela dá esses conselhos, ela orienta de que façam isso antes do sábado, ou seja, pelo menos até na sexta-feira ali. Para quê? Porque eles iam ter o trabalho de encher a banheira, né? Encher a banheira de água, e essa água tinha que estar aquecida para eles poderem tomar banho devido ao frio. Então, é importante entender o contexto pelo qual ela estava falando, né, e para quem que ela estava se referindo. Assim como Paulo orientou lá a igreja de Corinto as mulheres usarem o véu na cabeça, né, por uma questão regional. Então, esse ponto ele precisa ser esclarecido para nós sobre a questão do banho. Olha só o que diz mais. Acabei repetindo aqui o texto. As comodidades dos dias atuais permitem que tomemos banho diariamente sem despender grande tempo. O que precisamos ter em mente é o princípio bíblico. Se for possível tomar o banho antes das horas do sábado, está pronto ao pôr do sol, com certeza a pessoa se sentirá mais confortável para desfrutar das horas sagradas. Mas não haverá nada de errado em tomar um banho logo ao despertar, antes de ir para a igreja. Acredito que isso aqui é muito claro na mente de muitos irmãos, que quando a gente está falando desse banho aqui, não é aquele banho com shampoo, escovinha, tudo mais, mas é aquele banho justamente para você estar limpo para vestir uma roupa.
E eu acredito, não sei se tem irmãos aqui do Nordeste, nós temos aqui irmãos do Norte, e nós sabemos como é o nosso clima, que é diferente dos irmãos que estão no Sul. Eu já morei no Sul, já morei em Curitiba, e em ambientes que são frios, você dificilmente soa. Então, assim, são ambientes que você até foge da água, né? E já diferente, é um contexto diferente em regiões quentes. Então, inclusive, teve até irmãos que falaram, irmão, que quando trouxeram esse assunto para nós, falou assim, irmão, de que adianta a gente se arrumar, né, tomar banho, tudo mais, e o nosso interior está sujo. Nosso interior está sujo, né? Então, inclusive, esse irmão, ele não gostava, ele usava esse argumento e não gostava de tomar banho. Então, do jeito que ele acordava, ele vinha para a igreja, né? E eu falei assim, irmão, mas também é esclarecido para nós que o nosso exterior reflete o nosso interior, né? Então, ou seja, se a gente não toma um banho espiritual, ou seja, a gente não limpa a nossa parte interior, o que nós estamos transmitindo é o que está dentro do nosso interior. Por isso que Jesus disse, resplandeçam vossas luzes diante dos homens, ou seja, aquilo que nós vivemos, a gente será de testemunho para outras pessoas. O que está dentro de nós, né, vai refletir na nossa vida, no nosso caráter. Além disso, devemos considerar o clima de cada região. Em locais muito, muito quentes, as pessoas sentirão a necessidade de tomar banho com mais frequência, isso pode incluir as horas do sábado. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos? Era uma questão de consciência. Obviamente, tem irmãos da nossa igreja que cresceram entendendo que não deveria tomar banho e vivem muito bem assim. Né? Então, assim, a gente não... isso aqui não, vamos dizer assim, não é uma lei de medos e persas, que não, você tem que fazer, se você não fazer, não serve. Mas é uma questão de consciência que nós devemos ser coerentes nesse ponto. Nós devemos ser coerentes. E não fazer que nem os judeus, né? Simplesmente estabelecer uma régua, uma régua de espiritualidade e falar assim, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Se você fizer isso, você está pecando e eu sou melhor do que você. Ok? Então não é esse pensamento que nós devemos ter. A principal maneira de compreender o sábado, que o sábado é o dia do Senhor, é vivendo uma experiência com Deus nele. Então, para concluir, é isso aqui que eu explico para quem não guarda o sábado, quando as pessoas questionam, eu falo assim, olha, você quer saber qual é o valor do sábado mesmo? Tire um sábado, pelo menos um sábado, uma vez, para guardá-lo. E você vai ver a diferença que tem esse dia. O sábado não é um dia comum, meus irmãos. O sábado, ele é um dia tão especial que só para quem vive essa experiência de guardar o sábado sabe o tanto que é satisfatório. E para nós que vivemos essa correria intensa durante a semana, todo mundo entende que quando você chega ali na sexta-feira, a gente já vai entrando com aquela mente de que, nossa, finalmente está chegando o sábado, nossa, não vejo a hora de finalizar aqui a sexta-feira, né? Então, assim, até a nossa correria vai freando, a nossa mente vai mudando de pensamento, e a vontade de Deus é que esse pensamento nosso de santificação, que a gente já entra para o sábado, fosse todos os dias da semana. Então, por isso que o sábado é importante, porque a gente leva essa espiritualidade para os outros dias da semana também. Deus é um Deus relacional. Ele quer um relacionamento com cada um de nós e quer que tenhamos relacionamentos significativos uns com os outros. O sábado permite um tempo longe do estresse da vida para se conectar em um nível espiritual com os outros cristãos, com nossas famílias e no serviço aos que nos rodeiam. Conforme a história continuou, reunir-se como crente tornou-se um costume comum no sábado. Isso nós vamos ver lá em Levítico 23:3, onde chamou o sábado de dia de sagrada reunião. Quando Jesus andava na terra, ele frequentemente era encontrado na sinagoga nos sábados, e onde frequentemente ele ensinava. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, Paulo ele encorajou os crentes a continuarem promovendo uma comunidade cristã, quando ele diz lá, não deixando de nos ajuntarmos. Então, isso reflete mais uma vez para nós do que significa o sábado para nós. Então, meus queridos irmãos, que o sábado ele possa ser um dia satisfatório na nossa vida. Esse é um dos grandes cuidados que nós devemos ter no dia de descanso, porque o mundo está observando como nós estamos guardando esse dia. Então, eles estão tendo duas conclusões. Ou eles estão olhando para nós com admiração,
eles estão olhando para nós com escândalo. Por quê? Porque, às vezes, a nossa maneira de guardar o sábado pode ser um absurdo para muitos. Como eu disse, muitos têm a interpretação de que no sábado a gente não faz nada. E eu não duvido que muitos possam estar demonstrando isso mesmo. Mas o sábado deve ser um dia onde nós nos desligamos da correria secular para vivermos uma vida ao mais próximo de Deus e também do nosso semelhante. Então, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um de nós e que esse dia possa ser um dia em que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e para que Ele venha nos fortalecer para nós fortalecermos o nosso próximo. Amém? Amém. Jesus seja louvado. Maravilha, né? Então, nós vemos aí, né, que prioridade, né, é o Senhor todos os dias da nossa vida, especialmente no sábado. Deus seja louvado. Eu fico muito feliz quando o sábado está chegando. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. E espero que os irmãos também fiquem, né, felizes. E nesse momento nós vamos passar a palavra para a irmã Sandra e vai designar as últimas orações. É maravilhoso cada dia aprender mais um pouco sobre a vontade de Deus para nós, né? Então, muito boa essa mensagem, irmão Herbert. Iremos para as orações finais e eu gostaria de convidar o irmão Herbert para fazer a próxima oração. E a segunda pessoa para orar conosco, eu gostaria de convidar a irmã Silvana. Amém, irmã Silvana? Acho que a Silvana saiu da reunião. Ah, saiu, perdão. Então, a irmã Selma pode estar orando conosco? Amém, irmã Selma? Amém, irmã. Então, amém. Irei passar os objetivos das orações. Então, irmão Herbert, nosso mensageiro, irá estar fazendo a próxima oração, irá estar orando em prol de nossos queridos pastores, ministros, missionários e voluntários, e também por todas as suas famílias. E a irmã Selma irá estar orando pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar a terceira pessoa com o terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Quero convidar Amém. a irmã Sidneia para encerrar as orações. Irmã Sidneia, bom dia. Tem alguém levantando a mão. Depois da reunião, há comentários. E, irmã Sidneia, seu microfone está desligado. Sim. A irmã vai finalizar a oração apresentando. Ontem nós tivemos uma reunião do Departamento Social e tem projetos muito maravilhosos. Então, hoje nós vamos orar em favor desses projetos que as igrejas venham abraçar e executar. E também vamos orar pela continuidade, né, da nossa SCO, Semana de Oração em Favor dos Casais. E aqueles que ainda não compreenderam os cuidados que devemos ter no sábado, venham compreender a partir de hoje, e não só ser ouvinte, mas praticante. Oremos. Amém. Querido Deus, amoroso Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento te buscando, agradecidos, meu Deus, pela força que o Senhor nos concedeu de despertarmos para te buscar e compreender um pouco mais sobre os princípios que tu deixaste para nós, justamente para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso crescimento espiritual e social e também para aumentar a nossa comunhão contigo. Somos muito gratos por tu ter pensado em deixar um dia exclusivamente para a restauração das nossas forças e também para nós reconhecermos o Deus maravilhoso que tu és na nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a mostrar para o mundo que o sábado é um dia de trabalho, onde esse trabalho para nós é fazer a tua vontade, cumprindo o teu propósito aqui nessa terra, de servir aos nossos semelhantes. Sabemos que o sábado ele é uma identidade para nós e que possamos, Senhor, transmiti-la de forma correta para o mundo. Quero te pedir que o Senhor esteja
conduzindo os nossos líderes, os nossos ministros, os nossos pastores, os nossos missionários, para que todos possam estar ensinando para os teus servos a maneira correta de como nós devemos guardar o teu santo dia. E também os outros princípios, para que o nosso povo possa estar consciente da fé que serve. E que possamos sempre lembrar que a nossa religião é Cristo. E Ele que nos mostra o caminho para a nossa salvação. Então, nos ajude a nos fortalecer a cada dia para que a tua mensagem seja levada para onde quer que estivermos. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço, suplico, te rogo, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilhoso e soberano Pai, santo é o teu nome para todos sempre, Senhor. Somos imensamente agradecidos a Ti pelas bênçãos. Obrigado, Pai. Muito obrigado pelo despertar, por ouvir a mensagem, uma mensagem tão boa, tão propícia para nós nesses últimos dias, que a cada dia possamos santificar o Teu dia, Senhor. E que Tu venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, venha nos libertar a cada dia, pois estamos, Senhor Deus, nos últimos dias da história deste mundo, e que a cada dia possamos dar exemplos, possamos testemunhar para nossas famílias, para os nossos vizinhos, possamos ter um bom relacionamento também. Senhor, eu quero te suplicar aqui em prol dos pedidos que foram feitos aqui no chat, que Tu venha atendê-la conforme o Teu querer e a Tua vontade, e opere, Senhor, maravilhas na vida e nas famílias de cada lar. Suplica essas bênçãos mesmo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda na tua presença, Senhor, que nos encontramos, buscando a tua direção, a direção do Espírito Santo sobre nossas vidas, nossas famílias. E te suplicamos de maneira especial em favor do Departamento da Assistência Social, os projetos ali apresentados, que possamos viver o Evangelho na prática, Senhor, estendendo as nossas mãos aos necessitados, e nos ajude nesse trabalho. Abençoe, Senhor, de uma forma maravilhosa, e que haja condições de colocarmos em prática, Senhor, esses projetos, e que tudo seja para a tua honra e glória. Abençoe a todos os seus servos que estão na dianteira deste trabalho, que haja, Senhor, progresso e edificação espiritual na vida tanto dos que beneficiam como dos beneficiados. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Antes de eu concluir, eu não sei se os irmãos estão acompanhando a leitura da meditação, e eu fiquei muito feliz de uma coisa que está escrita lá, relacionada a nós aqui no grupo. Diz assim, olha, o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria no meio deles. Os que se reúnem para orar recebem a unção do santo. Há grande necessidade de oração secreta, mas também é necessário que vários cristãos se reúnam para enviar orações fervorosas a Deus. Jesus está presente nesses pequenos grupos, onde o amor pelas pessoas se aprofunda no coração e onde o Espírito Santo aplica suas poderosas energias para que os instrumentos humanos se ponham em atividade com o fim de salvar os que estão perdidos. Amém? Então, Amém. Amém. nós vimos aí que Jesus está presente Amém. conosco, né? Por isso, vamos ser reverentes nas nossas reuniões e sempre orar pelos nossos mensageiros, pela nossa internet, que às vezes dá algum probleminha, né? E que o Senhor continue nos auxiliando. Então, eu fico muito feliz, para mim é uma resposta, assim, eu sempre me preocupo se o nosso trabalho está tendo o selo de Deus, eu me preocupo muito com isso. Então, quando eu li essa leitura, eu fiquei maravilhada, né? Que Deus está tendo a aprovação divina. Então, Deus seja louvado por isso. Então, vamos concluir. Amém. Eu dou a palavra para os irmãos. Maravilhoso Deus, obrigada, Jesus, por nos despertar, estarmos aqui. Obrigada pelas mensagens maravilhosas. Que o Senhor venha estar conosco, direcionando nossa vida, mente e coração. E em nome de Jesus, concluímos esta reunião. Que a paz e amor de Cristo esteja em todos os corações. Amém. Irmão, Amém. obrigado pela palavra. Amém.